Olá, Sabadão, e a gente está aqui juntinho mais uma vez na voz da gente, sempre tentando te ajudar. Eu quero que você mande a sua história pelo nosso WhatsApp, conte o seu problema, porque a gente está aqui tanto para entrevistas. Hoje a gente está com o Dr. Renato Fanchiotti, que é vascular, cirurgião vascular, assuntos incríveis. Hoje a gente vai falar sobre vasinhos, varizes, trombose. Muita gente viu o doutor preocupado aí por conta pós-vacina Covid, quando os sinais de trombose ou não. E você sabe que tem sorteio hoje da Alexia no finalzinho do programa. Tem aquele sorteio que a gente anunciou o mês inteiro da Alexia, né? Mas bora lá começar com um merchan, com um toque para você. Com um toque não. Primeiro eu vou contar uma história. A história da Alana. A Alana, ela é de Altinópolis, São Paulo, interior de São Paulo. Pequenininha, uma linda, uma fofa, uma princesa. E ela tem uma série de probleminhas nos olhos, na visão. Tem glaucoma e outros problemas. Bom, a mãe dela vai contar para a gente e você acompanha comigo com essa história para a gente tentar ajudar de alguma forma. Oi, pessoal, eu sou a mãe da Alana. A Alana tem 5 meses e ela nasceu com glaucoma e anirite nos 2 olhos. Ela tá fazendo tratamento no HC no momento e a gente tá procurando mais especialistas para saber mais opiniões, porque eles falam que agora ela não pode fazer um transplante, que é um risco maior de rejeição e infecção. Tem que esperar ela crescer um pouco mais, mas também não tem data específica. E pelo que eu sei, muitas mães entrou em contato comigo e disse que os filhos que nasceram assim também como a Alana fizeram o transplante com 5 meses de idade e voltaram a enxergar. Então, a gente queria uma ajuda para conseguir algum médico que queira atender a Alana e que possa nos explicar mais direitinho o tratamento, porque cada médico tem uma opinião diferente e a gente está bem preocupado, porque a gente não sabe o que fazer, porque a gente sabe que ela pode voltar a enxergar, mas aqui no HC a gente não está conseguindo, assim, o diagnóstico todo completo, porque ainda também suspeita de anomalia de Peters, que é o nome da outra doença que afeta a córnea. Só que vai demorar a fechar o diagnóstico e eles falam que no momento não tem como fazer nada. Só o tratamento com colírio e a tonometria, que é o exame da pressão do olho, que é feito de 4 em 4 meses, né? Agora só em novembro ela vai fazer outro para ver como tá a pressão e vai ter outro relatório. Se vocês puderem ajudar a gente, tiver alguém, algum médico que vocês conheçam e possa nos ajudar, que queira nos ajudar, porque a gente não tem condições de ficar viajando para outra cidade. Porque os hospitais que a gente viu é em cidades longe, nós não temos condições de ir. E se vocês acharem alguém que queira nos ajudar, nós agradecemos muito. Qualquer ajuda será muito bem-vinda. Bom, vamos tentar de alguma forma ver se algum profissional da área da saúde consegue ajudar a Alana aí. Viu, mãezinha? A gente vai tentar com todas as forças aqui. Mas agora, como eu disse no começo do programa, eu adoro o trabalho dele. Aliás, eu confesso, ele é o meu médico, Dr. Renato Fanchiotti, cirurgião vascular, porque quando às vezes a gente olha na perna, eu brinco com ele que parece um mapa mundi, né? Tem veinha, o que é veinha, o que é varizes, a trombose, a perna dói demais, pode ser um problema ou não. Doutor Renato, boa tarde, né? Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Obrigado, Sol. Boa tarde. É uma satisfação enorme sempre poder estar com você aqui. Eu fico muito feliz de A estar gente também. junto mais uma vez. Doutor, vamos lá começar com o tal do vasinho e da varize. A varize, para a gente que é leigo, é mais grossa, o vasinho é mais fininho. Mas para o organismo, o impacto de umas varizes ou do vasinho é de forma diferente? É diferente, sim. As varizes são veias mais calibrosas mesmo, né? Dilatadas e tortas, né? E normalmente são as varizes que trazem mais sintomas para os pacientes que têm o que a gente chama de insuficiência venosa crônica. Todos esses pacientes, desde o que só tem vasinho ao que tem varizes ou inchaço ou até ferida na perna, fazem parte dessa doença, que é a insuficiência venosa crônica. Os vasinhos são o estágio mais inicial. Então, normalmente, a queixa principal é uma queixa estética mesmo, que pode, às vezes, vir associada a um sintoma leve, como queimação.
Mas as varizes não. Já as varizes são veias de calibre maior e que aí trazem um desconforto funcional maior mesmo, como essa sensação de queimação, mas às vezes peso, cansaço, dor no final do dia e às vezes até inchaço nas pernas. Isso daí compromete de alguma forma a circulação e a saúde do coração também? As varizes? Do coração, a princípio, não diretamente, tá? Se a pessoa já tem algum problema de coração e está associada a um estágio de insuficiência venosa mais avançada, poderia de alguma forma influenciar isso. Existem até estudos recentes que falam que quem tem varizes avançadas, isso pode ter relação com o status funcional de um coração que já é um pouco avariado. Então, essa pessoa ela teria uma piora da qualidade de vida e de tudo que está associado aí com algum problema cardíaco. Mas diretamente não. As varizes, sim, elas poderiam influenciar mais realmente em sintomas dos membros inferiores, como esses que eu tinha acabado de É falar. hereditário, doutor? Tem uma influência hereditária importante. Se você tem história na sua família de varizes, a sua chance vai ser maior. E esse é o principal fator. Porque muitas pessoas às vezes vão no consultório, como é que eu faço para prevenir as varizes? O que eu posso fazer? Existe uma série de medidas, como atividade física, controle do peso, pessoas que ficam muito tempo em pé, por exemplo, tentar alternar as posições, às vezes usar uma meia elástica, de vez em quando elevar as pernas. Mas isso ajuda em parte, porque se a tendência da pessoa ela é muito forte, a gente vai conseguir controlar, talvez retardar, mas ela vai acabar continuando evoluindo com varizes durante o passar dos anos. Ou seja, aquela história de que se você fizer exercício físico piora as varizes, isso aí é mentira. É mentira. É mentira. Total. Musculação. Também mentira. Pode fazer. Na verdade, o que acontece é assim, toda atividade física, musculação, corrida, esportes na água, bicicleta, tudo isso daí, de alguma forma, vai vir a ajudar por uma série de motivos. Um deles, que é muito importante, é o fortalecimento da musculatura da panturrilha. Ok. Porque a panturrilha, ela funciona como uma bomba nas pernas. Então, quando ela se contrai bem, ela consegue fazer uma propulsão do sangue, impulsionar o sangue da perna de volta para os pulmões e para o coração. Então, o fortalecimento da panturrilha, que os exercícios ajudam nisso, é importante para ajudar a prevenir. Assim como a atividade física também ajuda, por exemplo, a controlar o peso. E a obesidade, ela é um fator de risco também para desenvolver varizes. Então, o exercício físico, ele é bom. Essencial, né? Essencial. Agora, a gente vê muito, né? Eu não sei se você já viu, eu já vi centenas e centenas, não estou aqui pré-julgando nenhuma marca de pomada, remédio, enfim, aquelas receitas mágicas, acabe com suas varizes, acabe não sei o quê, passa pomadinha e toma não sei o quê, que acaba com a varize. Isso também é uma propaganda apenas? É, muita propaganda. É mais propaganda. Porque, assim, os cremes, eles podem ter um certo benefício, e tem alguns até que eu prescrevo. Eles ajudam o quê? Nessa sensação que eu falei de queimação. Entendi. Eles dão uma resfriadinha na pele. Então, muitas pacientes que têm esse sintoma mais intenso, passam o creme à noite, ele ajuda a amenizar o desconforto. Mas que ele vai fazer sumir alguma coisa. Não, o máximo que vai fazer é fazer uma maquiagem, às vezes cobrir por cima, mas não desaparece. Então, presta atenção, eu já vi bastante isso no Instagram, aquele que a menina tá com uma veinha assim, toda, aí passa o creme e puf, sumiu. Nada, isso daí é tudo edição, é Photoshop, isso daí não existe, né? Por falar em creminho, você quer pedir um creminho, alguma coisa assim? Tem a Bela Flora Farmácia, que é nosso parceiro, aliás, está sorteando aí a Alexia no finalzinho do programa. Então, se você precisa pedir alguma coisa, você quer remédio de manipulação, liga lá para o Paulo, na Bela Flora, farmácia de manipulação também. Pede para ele, pede desconto, chora desconto, que o Paulo é bonzinho de coração. Todo mundo na farmácia é muito bonzinho. Tem de tudo, tem produtos homeopáticos, tem alopáticos, tem shampoo, tem maquiagem, tem de tudo. Então, tem o Disque Entrega, está aqui o telefone na sua telinha, liga lá, farmácia de manipulação, a Bela Flora, está pertinho de você, liga que o Paulo manda aqui em São José, no Vale do Paraíba, Litoral Norte, está mandando agora até para os Estados Unidos.
Tá um amigo do Trump, tá mandando até pro Trump lá nos Estados Unidos. Fica aí que a gente volta rapidinho. A gente vai falar de um caso que conseguimos uma ajuda, estamos bem felizes, e voltar com o doutor Renato para saber essa questão da trombose, né? Muita gente que tomou a vacina contra a Covid se preocupa agora com esse, tá morrendo de trombose, é a vacina, não é a vacina? Já já a gente vai saber. Fica aí. Estamos de volta aqui, a voz da gente hoje recebendo. Eu fico muito feliz quando ele participa. Ele tem bastante orientação para nos dar sobre a saúde vascular, né? Nossas pernas, varizes, vasinhos, aquelas coisas que muitas vezes incomodam pela estética, mas não é só estética, não. Tem tudo a ver com saúde. Dr. Renato Fanchiotti está aqui nos orientando. Já já a gente vai falar sobre trombose, mas deixa eu dar aquele toque que eu amo ir sempre nesse lugar e vocês sabem disso. Olha só essas imagens. Aquários Open Mall é tudo que você precisa em um só lugar. Quer fazer supermercado, quer fazer compras, quer relaxar com a família, tudo em um só lugar. Aquele conceito de shopping dos Estados Unidos, o Aquários Open Mall é assim. Fica na Avenida Comendador Vicente de Paulo Penido, 373, no Jardim Parque Residencial Aquários, em São José dos Campos. Então vai lá, vai lá. Gente, tem um açaí lá que é fantástico. Adoro açaí. Vai lá tomar açaí. Doutor, vamos voltar a falar sobre a trombose. O que é a trombose? Vai, primeiro, para a gente poder entender antes de chegar nas vacinas. Bom, a trombose, primeiro, ela faz parte de um mecanismo natural do nosso corpo, que é o mecanismo de coagulação. Então, toda vez que a gente tem algum trauma no nosso corpo que machuca algum vaso, o sangue se coagula para impedir um sangramento. Então, um dos mecanismos que gera a trombose é algum machucado, mas no interior da veia. Uma bolinha durinha, vamos chamar assim. Isso é a consequência, porque às vezes a gente tem algum tipo de lesão no interior da veia, por exemplo, uma pessoa que teve um acidente, fraturou um osso. Invariavelmente dá uma machucada no interior da veia também. E isso aí predispõe o sangue, que é líquido, que está se passando lá dentro, a se coagular. Então ele vira uma massa sólida. E isso é a trombose. É um trombo que se forma no interior da veia. Então o sangue, que era fluido, ele vira uma massa endurecida. A trombose, normalmente, o que acontece com quem tem trombose? Primeiro sintoma, a pessoa tem lá um inchaço e uma dor, normalmente em um membro só. É raríssimo a pessoa ter trombose simultânea nas duas pernas. Então, muita gente às vezes me procura no consultório, doutor, minhas duas pernas estão inchando no final do dia, eu estou com medo de ser uma trombose. Isso já fala um pouco o contrário, porque está sendo nas duas pernas, é mais no final do dia. O inchaço da trombose é um inchaço persistente, é um inchaço que não melhora, normalmente em uma perna só e associado a um pouco de dor. O principal risco da trombose é a curto prazo, quando ela é mais proximal que eu digo é onde? Ali, região de coxa, virilha, até a região do joelho também, é esse coágulo se desprender, navegar pela circulação e acabar parando lá no pulmão. E aí isso se chama embolia pulmonar, que aí pode ser grave, inclusive fatal. Não são todos os casos, obviamente, mas é uma situação que demanda muita atenção. Então, esse é o principal risco quando se tem uma trombose. E a trombose ela também vai trazer efeitos a longo prazo aí nas pernas. Por quê? Porque esse coágulo que se forma ali, ele acaba deixando meio que uma cicatriz no interior da veia. E essa veia ela acaba não funcionando mais muito bem. Então, o sangue que era somente para subir, ele às vezes pode descer, o que a gente chama de insuficiência. E aí pode começar a gerar inchaço na perna, o aparecimento de varizes, alterações de pele, como dermatite, e às vezes até a facilitar também o aparecimento de úlceras nas pernas, feridas nas pernas. Agora, fizeram muita associação da vacina contra a Covid, né, em relação à trombose. O porquê disso e quais as verdades realmente por trás dessa história? Existe uma pequena associação, o percentual é baixo, se eu não estou enganado, é de 0,006% de quem toma a vacina de desenvolver trombose. Acho que a da Pfizer até é mais baixo ainda, 0,0001%.
Isso é o que a gente tem de estudo, mas sim, há uma reação cruzada quando você toma a vacina que pode predispor à trombose. Então, eu tive alguns casos que eu tratei no consultório, até de tromboses, normalmente são tromboses mais atípicas, nem são essas muito comuns dos membros inferiores, mas é num lugar um pouco diferente, uma trombose mais ampla. É o que eu observei mais frequentemente no consultório, de casos que a gente não acha nenhum fator de risco, e a única coisa que tem relação prévia é o uso da vacina, e existe sim uma comprovação dessa relação. Porém, o Covid, naquela época do Covid, o Covid era uma doença que também levava a trombose, Ah, ok. porém com um índice muito mais alto do que a vacina. Então, se você põe numa balança, o que é melhor? Ter um risco baixo de trombose com a vacina Sim. ou um risco mais alto tendo Covid? Aí falar mais a favor de tomar a vacina, é importante tomar para se prevenir disso. Então, a doença do Covid não é só complexa pelo ponto de vista respiratório, mas ela também gerava trombose. Tanto tromboses venosas como tromboses arteriais, que são mais graves e, por exemplo, colocam risco até de amputação de membros, ou AVC mais grave. Então, na comparação, na balança, vale muito mais a pena tomar. Ok. Doutor, você viu que a gente mostrou no começo do programa um caso, né, que a gente está tentando ajuda aí para a Alana, mas no sábado passado nós mostramos um outro caso da Márcia de Taubaté, que precisava aí, ela está sofrendo muito com a questão dos dentes, a saúde bucal, e o doutor Rodrigo Primitieri, com muito carinho, recebeu a nossa querida Márcia aí, o José Rubens da produção foi acompanhar. Olha só. Oi Solange, boa tarde, tudo bem com você? Estou aqui com a Márcia, a gente está fazendo uma consulta, uma avaliação inicial, né? E uma avaliação da sua saúde bucal. Ou seja, a gente está fazendo um planejamento, ela trouxe já a sua radiografia panorâmica e a gente vai fazer um planejamento do tratamento que ela irá fazer. Seja manter os dentes ou seja remover os dentes. A gente vai avaliar junto com a paciente para ver o que é melhor e qual que é o plano de tratamento para a paciente Márcia, tá bom? Um abraço e até mais! Obrigada, doutor Rodrigo. Por falar em doutor Rodrigo, cadeira de dentista, eu lembrei o seguinte, você fica muito tempo sentado, sabe? Ou sentada no trabalho, aí dá dor nas costas, dor nos braços, dor nos ombros. Olha a dica da Bluefit para hoje, confere aí. Você que trabalha muito tempo sentado precisa desses 3 exercícios. Movimento é saúde, pequenas pausas fazem toda a diferença no seu dia. Obrigada ao pessoal da Bluefit aí. A gente estava falando de exercício físico, né? O alongamento também é essencial para essas coisas, né, doutor? Vamos para o tratamento. Eu adoro uma espuminha que o doutor põe na perna da gente, some tudo assim. Para vasinhos, qual é o melhor tratamento hoje? Hoje o que eu mais gosto de fazer, que há um resultado muito bacana porque encurta o tempo de tratamento, é uma associação do que a gente chama de escleroterapia líquida, que é a aplicação de líquido dentro dos vasinhos, com laser transdérmico. Laser transdérmico ele é como um revólver, você coloca em cima do vaso e você vai fazendo disparos de laser em cima desse vasinho, o que essa associação proporciona. A escleroterapia líquida ela tem um efeito químico, então ela vai fazendo o vasinho se fechar por uma ação química. E o laser é um efeito térmico. Então você associa 2 formas diferentes de agressão ao vasinho para fazer com que ele desapareça e se feche. Pode voltar? O que desapareceu, não. Mas como a gente falou lá no começo, a principal causa de varizes é uma causa genética. Pessoa que nasceu com uma tendência. Entendi. Então ela pode, com o passar do tempo, voltar a desenvolver vasinhos. Não os mesmos que sumiram, mas vasinhos novos. E o tratamento das varizes? As varizes
depende um pouco de uma certa condição do paciente, condição clínica. O melhor tratamento até hoje para varizes de maior calibre, cirurgia de varizes. Esse é o tratamento. Normalmente é uma cirurgia de baixo risco, baixa complexidade. A gente tem estimulado a movimentação cada vez mais precoce. Muitas pacientes às vezes vêm no consultório: doutor, mas essa cirurgia tem que ficar 30 dias parado, tem que ficar um tempão parado. Não tem nada disso. O principal repouso são 3 dias, não há repouso absoluto, tem que fazer repouso e movimentação. Por uma semana ainda vai ter um pouquinho de repouso, mas que não é nada assim muito significativo, e depois de uma semana, em tese, vai voltando à vida normal. Então é uma cirurgia de baixo risco e baixa complexidade. A espuminha que você falou, essa vale muito a pena para quem? Quem tem varizes mais calibrosas e não quer se submeter a uma cirurgia, ou do ponto de vista clínico, uma paciente de mais idade que querer fazer uma cirurgia para ela não vai ser algo que vai ser muito benéfico. Aí a gente substitui a cirurgia pelo tratamento com a espuma. É uma ótima indicação. Eu vou dizer, eu adorei. Eu adorei. Há quanto tempo eu fiz os dois, o líquidozinho e o laser. Foi muito legal mesmo. Bom, antes da gente encerrar, vamos lá chamar Marcos Bux, que está aí circulando pelo Brasil aí com o mundo dos famosos. Oi, Marcos. Olha, hoje eu estou em São Paulo para acompanhar os bastidores do lançamento do livro do Valcir Carrasco, A Senhora das Velas. Muita gente passou por aqui, conversei com bastante gente bacana. Vocês vão poder acompanhar tudo a partir de agora. É lindo de ver toda a trajetória do Valcir, que para nós é uma honra estar perto, né? Claro, poder participar disso. Mas ele é sempre um sucesso, né? A novela agora é um sucesso e eu gosto muito dele, acho ele um excelente autor, principalmente dessas novelas de época, né? Que as pessoas gostam muito. Ele arrasa. Então é sempre um sucesso e a gente adora prestigiar essas pessoas. Tem uma reunião aqui em São Paulo, segunda-feira. Aí eu falei, gente, vou antes para prestigiar ele, né? Estou fazendo um trabalho tão lindo com ele na novela, estou tão feliz. E aí vim. É importante e também eu achei a obra muito interessante, né? Que fala de fé, de persistência sobretudo. E na vida é assim, né? Você passa por tantas coisas, tem que persistir sempre para você conseguir o que você quer e chegar, almejar o que você almeja, na verdade, né? Porque se você não persiste naquilo que você acredita, o que vale a pena viver, né? Trouxe a família, as crianças estão aí também. Veio todo mundo. Meus filhos estão ali, vem com a esposa também. Deus, todo que maravilha. Mundo. É isso, tem que prestigiar mesmo, né? Porque é uma pessoa que realmente merece muitos aplausos. Valcir tem toda a minha gratidão, assim. Sempre quando eu puder, eu vou honrar muito a vida dele, porque foi quem me lançou. Olha, gente, estou aqui com o Valcir Carrasco, ele que está relançando, né, Valcir, esse livro, que com certeza continua esse sucesso, de uma história que fala de fé, de esperança e, sobretudo, de persistência. É isso, Valcir? É isso, é uma história que fala basicamente do brilho da vida e de como essa chama sempre pode crescer e brilhar. E as pessoas, você acha que as pessoas às vezes não se apega a isso para poder realmente chegar aonde quer, por exemplo? Às vezes as pessoas não percebem o tamanho da chama que elas já têm e ficam procurando a chama dos outros, mas a chama delas é que conta. O Valcir me deu minha primeira protagonista em Chocolate com Pimenta e eu tenho muito carinho e admiração por ele. Tá aqui o livro, tô louca para ler. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de me seguir, @marcosbooks, e para saber mais a respeito dos bastidores, dos famosos, conexãoentrevista.com.br. A gente se vê, até a próxima semana. Tchau. Obrigada, Marcos, querido. Olha quem está aqui do meu lado, a minha amiga íntima, best, a Alexia. Alexia, o resultado do sorteio no Instagram, A Voz da Gente, Bela Flora. Então vai lá, é um programa, tá, instalado pelo próprio Instagram, que fez o sorteio e a gente vai mandar entregar em casa. Eu quero saber quem que ganhou, hein? Doutor Renato, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Quero o senhor muito mais vezes aqui, com dicas aí para a nossa saúde vascular. Beijo na família, eu sei que o senhor tem compromisso.
e um sábado abençoado aí pela frente, viu? Muito obrigado, Sol. É sempre uma satisfação enorme. Sabe que eu gosto muito de você e sempre que precisar de mim, só chamar. Pode deixar que eu vou lá furar minhas veinhas lá. É isso aí. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau.